Fala aí, investidor, investidora. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. Eu me chamo Murilo, sou investidor imobiliário há quase 20 anos, sou engenheiro de formação e tô aqui para compartilhar com você nesse vídeo de hoje alguns motivos dos quais você deveria, se é que você já não investe no mercado imobiliário. O primeiro motivo que eu trouxe aqui para compartilhar com você é a valorização. Historicamente, os imóveis sempre se valorizaram. Não existe nenhuma classe de ativos que tenha mantido tamanha constância ao longo dos anos e das décadas de valorização constante. Nos últimos 10 anos, de 2012 a 2022, a Abrainc, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras, realizou um estudo que abrange essa década, desse período, do qual foi constatado que os imóveis no Brasil se valorizaram em média 12% ao ano, tá? Se você for parar para pensar, isso é superior à inflação. Então, os imóveis, em média, se valorizaram 12% ao ano. Existem regiões que se valorizaram muito mais do que 12%, como é o caso de Balneário Camboriú, grandes metrópoles, São Paulo, Rio, Goiânia e tantas outras cidades que valorizaram mais que 12%, porque 12% é a média. Inclusive, na mesma cidade pode ter já uma variação muito grande, porque dependendo do bairro, se noticia que vai fazer um shopping, que vai ter algum investimento, isso faz com que o mercado imobiliário responda em valorização. Se o seu imóvel está próximo ali, ele vai sofrer uma valorização superior a essa média. Da mesma forma que existem cidades que diminuem com o tempo. Por incrível que pareça, tem cidade que diminui de tamanho. E isso faz com que o mercado imobiliário, ele também, querendo ou não, fique aquém em termos de valorização de um ano para o outro. Por isso que é bom, antes de investir, você pesquisar, procurar saber qual que é a projeção de investimento, tanto público como privado, quais são os índices econômicos daquela cidade, daquela região, para que você possa tomar uma decisão e ao longo dos anos usufruir dessa valorização que vai vir, porque é uma característica a valorização imobiliária, tá? A valorização, você tem que buscar com que os seus imóveis performem acima da média em termos de valorização. E o segundo ponto que eu vou compartilhar com você aqui é que os imóveis, eles protegem o seu capital da inflação. Então, no mínimo, de um ano para o outro, a correção de valor do imóvel vai ser a inflação do período. Tá? Então, se a gente estiver passando por um período de hiperinflação, como foi o caso aí na década de 90, o seu capital vai estar protegido. Dificilmente eu creio que a nossa economia vai passar por um período comparado àquele da década de 90. Mas os imóveis, eles têm o poder de proteger o seu dinheiro da inflação. No mínimo, de um ano para o outro, vai valorizar pelo menos a inflação. Porque historicamente, se a gente levantar aí o quanto teve de inflação no período, você vai ver que a média ela é inferior ao valor da média de valorização de 12%. Você vai constatar isso. Então, ou seja, historicamente, nos últimos anos, os imóveis se valorizaram acima da inflação no Brasil. Então, um modelo aí, um método de proteger o seu capital dos efeitos da inflação é o investimento imobiliário. E o terceiro ponto aqui que a gente pode levantar é que, além de gerar valorização ano a ano, você tem a possibilidade de fazer renda mensal. Não é o caso quando você escolhe, por exemplo, um terreno, um lote. Ele vai sofrer ali valorização e não vai gerar receita. Porque no mercado imobiliário, quando a gente investe em imóveis, você tem duas formas de ganhar, ou melhor, de fazer dinheiro. A primeira é com a valorização durante o período e com a geração de caixa desse imóvel, tá? E aqui uma diferença básica aqui de geração de caixa é o quê? É o quanto de lucro dá mesmo. Por exemplo, se você pega lá, você recebe 3 mil de aluguel por mês e você tem um gasto ali mensal de R$500, IPTU, alguma conta, então sobra 2.500, então geração de caixa de 2.500. Então o imóvel, ele consegue gerar caixa todos os meses, imóveis de renda, de locação. Então é preferível que você escolha imóveis que
que gere caixa. Se você for comprar um terreno que seja para prospectar já uma construção nesse terreno, fazer alguma obra ali para poder alugar, seja na parte comercial, residencial, mas o ideal é que o seu imóvel já comece a explorar as duas fontes de renda, que é a valorização e a geração de caixa. Então busque por imóveis que gere caixa. Então o investimento imobiliário, ele tem esse lado que ele pode te gerar ali renda mensal. E se você fizer de uma forma estruturada, de uma forma bem feita, fazendo estudo de mercado, estudo de viabilidade antes da tomada de decisão de investimento, você consegue um retorno acima da média. Qual que é o retorno na média? Seria a locação tradicional, aquela de 30 meses, que você aluga o imóvel e você tem ali uma rentabilidade de 0,3 a 0,6 em média. Então essa rentabilidade ela está muito aquém do ideal, porque o ideal gira em torno ali de 1% ou mais, e para você obter rentabilidades nesse patamar, você vai precisar alugar esse imóvel no modelo de temporada, você vai precisar colocar esse imóvel, por exemplo, como moradia estudantil, você vai ter que oferecer esse imóvel talvez mobiliado, com serviço embutido. Então existem várias técnicas que você pode colocar junto para você conseguir uma rentabilidade superior. E é interessante que você estude sobre isso e aplique isso na geração de caixa aí do seu imóvel para que você consiga aumentar a rentabilidade mensal do seu imóvel. E se você possui patrimônio que esteja rendendo 0,3, 0,4, 0,5, o conselho que eu te dou é: estude a possibilidade de converter esse imóvel em imóveis que vão te dar uma rentabilidade maior. E os imóveis que vão te dar uma rentabilidade maior são imóveis compactos, estúdios de um quarto. Por quê? Porque a relação de retorno por metro quadrado desse tipo de imóvel é muito superior à rentabilidade que imóveis maiores te dão. Então, preste bem atenção nisso, porque isso a longo prazo causa um efeito muito grande nos seus investimentos. Tanto quando você tem 1% ou mais, vai ser um capital que você vai gerar mais durante os anos, como você não ter, porque querendo ou não, você vai estar deixando dinheiro na mesa se você não explorar essas oportunidades de ter uma rentabilidade maior. Então, primeira dica, valorização. Segunda, proteção contra a inflação. E a terceira, renda mensal. A quarta aqui é segurança, ou seja, os imóveis são bens duráveis. Todos os imóveis, mais cedo ou mais tarde, vai precisar de uma reforma mais acentuada, vamos dizer assim, que você vai ter que injetar um investimento maior. Manutenção, ela é periódica, mas a reforma sempre vai ter, só que ele não deixa de ser um bem durável. Então você tem ali um bem resistente ao tempo, né? Ou seja, se for um imóvel bem construído, com uma estrutura sólida, vai perdurar por muitos e muitos anos. Então, ainda mais no Brasil, que nós não temos essas questões climáticas, naturais, como furacão, essas coisas que podem trazer maiores riscos aos seus imóveis, que também você pode estar protegendo, contratando um seguro para poder dar mais segurança para você com relação ao seu patrimônio. Então, mas a questão é que os imóveis, via de regra, é seguro, diferente de alguns outros tipos de investimento, como por exemplo o caso lá das Americanas, que teve as ações derretidas por causa de um balanço lá negativo, divulgação de prejuízo. Então imagina só, quem tinha um patrimônio ali alocado em ações dessa varejista, como que ele ficou de saber que de uma semana para outra derreteu o patrimônio. Então essa, vamos dizer assim, volatilidade os imóveis não têm. Pode ocorrer algum evento, mas a chance é muito pequena. Às vezes alguma coisa que anunciou, por exemplo, que vai passar perto ou que vai construir próximo, que pode desvalorizar ou não, mas não é nada que vá derreter o seu patrimônio. Os imóveis, ele tem essa característica de segurança, ou seja, o valor ele perdura no tempo. Então, os imóveis, ele vai fazer com que você tenha segurança sobre os seus investimentos, de não ficar preocupado se a ação está subindo, se está descendo, se vai divulgar alguma notícia que vai fazer alguma baixa nas ações, no seu patrimônio, o seu patrimônio está vinculado àquilo. Então, nos imóveis você tem mais segurança quanto aos seus investimentos. E também, querendo ou não, os imóveis, ele te possibilita aí
a formação de patrimônio, né? Então, o patrimônio imobiliário, para que você tenha mais segurança, para deixar para os seus familiares, você tem mais segurança, a formação de um patrimônio para você gerar receita mensal. Então, todas essas características fazem da classe de ativos do mercado imobiliário como sendo uma das melhores classes de ativos. Se a gente for comparar todas as vantagens que existem em investir em imóveis, dificilmente você vai encontrar um outro ativo, uma outra classe de ativos que possuam tantas características igual a de imóveis. Pode ser que você encontre uma classe de ativos que ela tenha uma rentabilidade superior, mas talvez ela vai trazer mais risco. Os imóveis pode ser que ele tenha menos rentabilidade, só que ele é mais seguro. Então, quando você faz ali a análise de todas as vantagens, você vai perceber que dificilmente você vai encontrar um outro ativo com tantas vantagens combinadas igual ao mercado imobiliário. Então, você precisa considerar, se você ainda não tem patrimônio em imóveis, você precisa considerar a possibilidade de começar a formar patrimônio no mercado imobiliário, porque com isso você vai construir o seu patrimônio, você vai construir renda mensal. Então, dependendo da renda mensal que você consegue fazer por mês, você consegue aí a liberdade financeira, ou seja, chegar num patamar de que os seus imóveis vai produzir receita e renda suficiente para bancar o seu padrão de vida. Então os imóveis ele pode trazer essa segurança, mas aí você pode perguntar assim, mas e como que eu faço, né? Se o aconselhamento aí dos principais investidores é diversificar os investimentos. Então eu tenho que ter uma parcela em imóveis, uma parcela em ações, uma parcela em fundo de renda fixa. Você pode seguir esse caminho, só que também você consegue diversificar dentro do próprio mercado imobiliário. E de que forma? Você pode ter diversificação regional de cidades. Dentro da própria cidade você pode ter imóveis em diferentes regiões, diferentes bairros. Você pode explorar também diferentes nichos. Então, por exemplo, você pode ter imóveis ali de temporada que serve pessoas que vai passar alguns dias ali na cidade, seja por turismo de lazer, de saúde, de negócios. Então, de eventos, congressos, ou você pode ter um imóvel próximo à universidade e oferecer moradia estudantil. Você pode ter um imóvel comercial, uma loja, uma sala comercial. Então, em outras cidades também, cidades turísticas, cidades que tenham potencial de te trazer um retorno mensal acima da média e, consequentemente, uma valorização também a longo prazo acima da média. É buscar por esses dois objetivos, mas você consegue fazer essa diversificação dos seus investimentos dentro do próprio mercado imobiliário. E quanto mais conhecimento e expertise você adquirir, melhor vai ser o resultado dos seus investimentos, tanto na questão da valorização, tanto na questão do retorno mensal. Sem contar que você pode fazer uso, por exemplo, de alavancagem financeira através de financiamento, consórcios, para você conseguir fazer com que o seu patrimônio cresça de forma mais rápido. Então, com inteligência de mercado, inteligência de investimento, você consegue viabilizar investimentos no mercado imobiliário utilizando dessas estratégias de capital de terceiro para você impulsionar a formação do seu patrimônio imobiliário. Então, essas dicas e esses motivos fazem do mercado imobiliário um dos melhores mercados para se investir. Se você gostou desse conteúdo, curte aqui, compartilha, comenta. Eu te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.